Tá, eu não sei como é que eu faço. Nós vamos já incluí-lo. Né? Eu agradeço. Muito obrigado, presidente Simone Morgado. Pois não. E a doutora Maria Lúcia nos deu um roteiro, e uma das primeiras providências que nós tomaremos é apresentar um requerimento na Comissão de Finanças, porque para aprovar um requerimento, né, solicitando alguns documentos para o Banco Central, tem que ser aprovado na Comissão de Finanças, até porque nós vamos solicitar pela mesa da casa, que a gente vai enquadrar no regimento, dando 30 dias, caso não apresente, porque esses documentos que foram solicitados ainda foi na CPI da dívida pública e não foram atendidos, né, doutora? Várias documentações e ficaram pendentes até para a auditoria cidadã da dívida pública fazer uma análise, e eles não conseguiram fazer essa análise. E aí ela fez uma relação de documentos, inclusive em inglês, e a gente está solicitando aqui, já que venham traduzidos em português, e eu até vou ler o requerimento aqui, que a gente vai apresentar na Comissão de Finanças, para a anuência de vocês, e depois eu queria passar a palavra para a doutora Maria Lúcia fazer um resumo, né, dessas solicitações que a gente vem fazer, e que ela possa dar mais algumas explicações. Então, o requerimento diz o seguinte: requer ao senhor ministro de Estado da Fazenda e ao presidente do Banco Central cópias dos documentos que especifica e o levantamento das informações abaixo solicitadas. Com base no artigo 100, parágrafo 1º, combinados com o artigo 60 e seus incisos, que são os artigos do Regimento e da Constituição, sejam solicitados ao ministro do Estado da Fazenda e presidente do Banco Central as cópias dos seguintes documentos: cópias em português assinadas que foram solicitados pela CPI da dívida pública em 2009 e 2010 e não disponibilizados. Aí vem vários documentos, todos em inglês: Credit and Guarantee Agreement, solicitação de renúncia de 92, acordo de princípios sobre a reestruturação da dívida externa. Depois a gente vai passar uma cópia para vocês, tá? São vários documentos que não foram atendidos. Segundo, detalhamento das operações de mercado aberto, as operações compromissadas. Terceiro, detalhamento das operações de swap cambial, contendo o nome dos beneficiários e valores pagos a cada um. Detalhamento histórico da composição do montante da dívida pública externa desde 1970 e interna desde 1994. Aí a justificativa. Segundo notícia veiculada no dia 29 do corrente mês pela imprensa, a dívida pública federal aumentou 3,16% em agosto, alcançando a marca dos 2,686 trilhões. Os dados foram divulgados no dia anterior pela Secretaria do Tesouro Nacional. Assunto da maior gravidade. A dívida pública federal precisa ser investigada e analisada a fundo, tendo em vista que apresenta muitos pontos obscuros. A presente solicitação é para tentarmos responder algumas perguntas pertinentes, tais como: que dívida é essa que não para de crescer e que leva quase a metade do orçamento? Qual é a contrapartida dessa dívida? Onde é aplicado esse dinheiro? É de suma importância que sejam esclarecidas e sanadas essas dúvidas na tentativa de evitarmos pacotes de austeridade fiscal que irão prejudicar toda a população brasileira. Essas são algumas das medidas iniciais requeridas pela Subcomissão Permanente da Dívida Pública Brasileira que trazemos para análise e aprovação deste colegiado. Sala das Comissões, em 30 de setembro de 2015. Esse é o requerimento que a gente vai apresentar. Agora eu queria passar a palavra, inicialmente, para a doutora Lúcia fazer uma breve explicação e depois a gente debater entre os deputados. Doutora Maria Lúcia, com a palavra. Bom dia, em primeiro lugar, a presidente, deputada Simone Morgado, e a todos os parlamentares